Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar aí do CACR, que chamou a emissão, e emissão essa cheia de dúvidas, né? Me parece ser uma emissão abaixo do VP, num fundo de crédito, que é algo assim extremamente ruim, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa oferta, conversar um pouco dessa questão e tentar entender, né? Se aí é abaixo do VP, não é, e tudo. Primeiro ponto, né? Vamos por partes. Primeiro ponto, coordenador líder é essa Master SA corretora e câmbio. Corretora de câmbio, né? Esse é o coordenador líder, né? E é uma venda pública, né? Conforme a gente consegue ver. E aqui começa o primeiro ponto de dor de cabeça. Preço da emissão de R$ 99,19, acrescido de uma taxa de 3,59. Isso mesmo que vocês ouviram, 3,59, 3,61%. Então a gente vê esse valor de 99,19 abaixo do VP do fundo, né? E essa taxa altíssima, né? Se a gente pensar, né? Nada contra o coordenador líder, nada contra a empresa, a Master, corretora, etc. Nada contra, mas se eu pagar uma taxa de 3,61, cara, bate na porta da XP e faz na XP, no BTG, né? Pelo menos você garante essa captação. Cara, quer captar 200 milhões, você vão captar. XP e BTG, assim, pagou, levou. Não tem frescura. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? Uma taxa bem alta para o coordenador líder que, de certa forma, desconhecido, assim, né? Quando eu falo desconhecido, assim, não são os grandes players. Se fosse coordenador líder é XP, beleza? A taxa é essa. Porque, querendo ou não, nesse ponto, a gente tem que ver que é uma gestora pequena e tudo, mas, né, como eu falei, era melhor tu bater na porta dos tubarões e falar com eles que garantiam a captação, né? Vocês sabem que é assim. Os dois big do mercado, os big players, é assim, pagou, levou, meu irmão. Pagou, levou. Então, assim, primeiro ponto, essa questão da taxa, a valor ser abaixo do VP, ele coloca em relação ao parágrafo 1º do artigo 33 do regulamento. Se você vier aqui no regulamento do fundo, no artigo 33 e o parágrafo 1, ele coloca: o valor da cota deverá ser fixado entre o valor patrimonial de cotas representado pelo quociente do patrimônio líquido contábil atualizado e o número de cotas emitidas, as perspectivas de rentabilidade do fundo, que não quer dizer muita coisa, e o valor de mercado das cotas já emitidas. Então, resumindo, tipo, cara, a emissão ela pode ser em qualquer valor, né? Pelo esse texto aí ficou meio sei lá, né? Ele coloca como valor patrimonial, só que se você vier aqui, eu até pensei, cara, eu falei assim, às vezes vai que né? Vai que eles não consideram que está acruado como patrimonial do fundo, o que não faria muito sentido, mas sei lá, né? 106,31, que é o patrimonial desse dia 28/4, tá um pouquinho defasado, se a gente pegar, né? Tá um pouco defasado da data desse relatório, mas se a gente pensar que esse documento que saiu de lá para cá, o que aconteceu com o mercado foi que a NTNB só caiu, então esse patrimonial só subiu. Então se a gente pegar esse valor de 106,31, o fundo tem 3,71 acruado, vamos imaginar que ele tenha destravado esse valor tirado do VP, cairia para 102,6 o valor. E ele tem uma graninha acumulada aqui para distribuir de 1.700, mesmo assim a conta não fecha. Então ficou essa dúvida aí, né, do porquê que esse valor, porque não bate com o patrimonial, nem tentando fazer esse cálculo para tentar, às vezes, os caras fizeram isso, às vezes vai que, né, não sei. Eu tentei chegar em algum cálculo para bater nesse valor e não consegui. E como eu falei com vocês, né, acho muito difícil, né, nesse pequeno espaço de tempo, o patrimonial desse fundo ter saído do valor desse valor de. Cadê? Ter saído desse valor de 106 para R$ 99. Não perde R$ 6 de patrimonial assim. Só perde R$ 6 de patrimonial se algum crítico tiver dado default e eles marcaram o criar zero. Aí ok, mas fora isso, acho que não. Enfim, então a gente vê aí, primeiro ponto, né? Essa falta de transparência perante ao patrimonial e a taxa bem elevada, né? É uma emissão grande, eles querem R$ 200 milhões, o patrimônio desse fundo é de 192 bilhões, então vão dobrar o tamanho do fundo, né?
Destinação dos recursos, a gente vai falar disso, mas, cara, não tem um pipeline definido. Muito ruim isso. O pipeline, ele coloca, os investimentos em CRI são condicionados às seguintes condições. Ele coloca vários condicionais, mas ele não traz um pipeline pra gente. Vamos comprar 20 CRIs e a taxa média desses 20 ativos é de IPCA mais tanto, CDI mais tanto. Não, nem isso tem. Então como é que a gente julga o que ele está comprando? A gente não sabe. A gente fica no escuro quanto à destinação dos recursos. E a gente vai ver o estudo de viabilidade lá embaixo. Vocês também vão ver o estudo de viabilidade extremamente, na minha visão, enfim, acho que ficou faltando muita informação no estudo de viabilidade, né, para não falar outra palavra. Vamos passar essa parte aqui? Aí tem um cronograma da oferta, né? Eu vou deixar aqui só para, enfim, não é nem para mim, né? Eu não ficar nem falando muito disso, porque a partir do momento que um fundo de crédito faz emissão abaixo do VP, para mim ele tá arriscado da lista, né? Enfim, essa é a minha opinião. Mas estão aí as datas todas. Quem quiser, pausa o vídeo e vê, né, devagarinho. Mas, como eu falei, não vou ficar perdendo tempo com isso, que para mim não merece, sabe? A minha audiência, meu público, numa emissão abaixo do VP, né? Enfim, aqui tem um ponto interessante que mostra a questão do VP. Olha só que interessante. Posição patrimonial do fundo antes da oferta. No dia 29/5, o patrimonial desse fundo, de acordo com eles, era 104,28. Então o patrimonial caiu aí cerca de R$2 do patrimonial do último relatório. Ok, né? 104,28. Mesmo com a NTNB subindo tanto que subiu. Subiu não, caiu tanto que caiu, né? Que joga o VP para cima. Se você ver aqui, ó, ele coloca alguns cenários, né? Captação mínima, captação máxima. E para onde o fundo vai em tamanho. Imaginamos que ele consiga a captação ok da oferta, sem ligar, sem ativar a lote adicional nem nada. Olha o patrimonial das novas cotas para onde que vai. Cai para 101, sai de 104 para 101. Sabe o que é isso, galera? Quando o gestor faz uma emissão abaixo do VP, é como se fosse, para vocês entenderem, como se fosse digamos, uma inflação da sua cota. O que acontece? Imagina que no passado, usando a inflação de exemplo, que eu acho que é uma maneira fácil de você entender, você tinha uma nota de R$100 e ela te comprava esse controle de ar-condicionado aqui. R$100 você compra o controle. Beleza. Assim como a inflação come o valor da moeda, e aí com os mesmos R$100 você não consegue comprar esse controle, porque agora esse controle está custando 110, a emissão abaixo do VP tem o mesmo efeito. Você tinha uma cota que valia 104,28 e após a emissão essa cota vai passar a 101,60. Então vamos imaginar no cenário onde o controle remoto custava 104,28. Uma cota desse fundo você comprava um controle desse aqui. Agora, depois dessa emissão, caiu para 101,60. Você não consegue comprar um controle com o valor da cota. O controle está mais caro, entendeu? Vocês entenderam a diluição? Esse que é o problema de quando o gestor faz uma emissão abaixo do VP. Ele destrói patrimônio. E aí tem alguns cenários onde isso, de certa forma, é aceitável. Quando o gestor tem uma emissão que ele fala, cara, eu tenho um pipeline maravilhoso. Olha só, um ponto, né? Esse fundo, ele tem uma taxa média da carteira de IPCA mais 13, é uma taxa bem boa, é um high yieldzão, né? CDI mais 7,22. Imagina que o gestor vira para você e fala assim, cotista, seguinte, eu vou dobrar o fundo abaixo do VP, você vai perder dinheiro, só que tudo bem, só que a taxa média do fundo vai sair de IPCA mais 13 para IPCA mais 15 e CDI mais 7,22 vai para CDI mais 10. Aí o gestor tá te dando um contraponto, ele tá falando, ó, cara, eu tô destruindo um pouco do seu valor aqui, mas no frigir dos ovos, o que você vai ganhar por cota vai valer a pena. Existem raríssimos casos onde a emissão abaixo do VP no final ainda é benéfica. É mais fácil disso acontecer no tijolo, no papel é um pouco mais difícil, bem mais difícil. No tijolo, por que no tijolo é mais fácil? Quem lembra, vocês não vão, dificilmente não sei se vocês vão lembrar, mas puxa aí no canal os vídeos do HTMX, puxa todos os vídeos. HTMX ele fez uma emissão abaixo do VP, um tempo atrás. Por quê? Porque ele queria comprar um hotel, aquele Ibis de Congonhas. Beleza, ele fez a emissão abaixo do VP, captou o dinheiro e comprou o hotel. Só que ele comprou o hotel também abaixo do valor. O hotel valia, sei lá, 100 milhões, eles pagaram 70. E aí o VP do fundo, eu não lembro os valores, evidentemente. O VP do fundo pré-oferta, R$100. A oferta, sei lá, vou chutar aqui, não lembro os valores agora na minha cabeça. 70. VP do fundo pós-oferta. Chutar aí, tipo, saiu de 100 para 95, R$90, que seja. Beleza, destruiu o VP. Só que o fundo foi lá e comprou um ativo
com um desconto absurdo em relação ao valor real, ao valor de laudo. Aí ele foi lá, comprou esse ativo no valor super abaixo, avaliou esse ativo e aí o VP do fundo saiu de, sei lá, 90, 95 reais, chutando os valores aqui para vocês entenderem, e foi para, sei lá, 102. Então, nesse caso, o gestor criou o valor, porque ele tinha uma oportunidade nas mãos. Aqui no caso do CACR, a gente nem sabe se o gestor tem essa oportunidade nas mãos para a gente conseguir mensurar o impacto, para ver assim, e aí, vale a pena ou não vale a pena? Porque se vale a pena, é ruim, mas ela tá valendo a pena. Tá comprando operações maravilhosas e tal. E querendo ou não, esse fundo, ele precisa crescer. Ele precisa crescer urgente, porque ele é muito concentrado. Ele é muito concentrado, é um fundo high yield, fundo extremamente arriscado. Então, fundos arriscados, o melhor amigo desses fundos é o crescimento, é a pulverização dos riscos. Então, assim, a emissão é algo que a gente exclui todos os fatores e fala assim, emissão CACR é algo bom? Sim. Porém, do jeito que está sendo desenhada, você já olha e já fala, putz, não tá legal. Né? Não tá legal. Falta muita informação, falta clareza das informações. E a gente vai ver aqui no estudo de viabilidade, que está na página, acho que dá 200. Aqui, ó. Isso aí, errei. Página 195, né? 200 aqui do PDF. O estudo de viabilidade, ele traz, né, mesmo texto, não fala o que vai comprar, né, galera, óbvio, ele não precisa falar, vou comprar o CRI Joaquim fulano de tal, porque vem alguém que compra esse CRI e ferra o esquema dele, mas ele podia colocar CRI 1, CRI 2, CRI 3, CRI 4, ele não precisa abrir o produto pra gente, mas ele coloca CRI 1 e a taxa, não precisa nem descrever de qual setor que é, nada, não posso falar a informação de jeito nenhum, mas pelo menos coloca. Né, a taxa média do pipeline é X, dá alguma pista pro cotista, que senão o cotista vai ficar olhando, tá aqui, o que vai comprar? Não sei. Então ele traz algumas premissas econômicas, de inflação aí para os próximos anos e tudo mais. Aqui os custos da oferta, a gente consegue ver. Comissão de distribuição, 5 milhões e meio, a oferta saindo por um valor de 7, 5 milhões e meio é comissão. R$ 2,73 por cota. Se você pensar que a oferta está saindo a 3,59 menos 2,73, poderia ser uma oferta de 86 centavos. Se não tivesse essa comissão. Claro, ele precisa de comissão porque não é um fundo tão conhecido, tudo mais e tal. Mas como eu falei para vocês, se ele bate na porta de uma XP, de um BTG, com esse valor, eu imaginaria que ele conseguiria uma captação legal. Então, esse é o ponto que pega. Fala, pô, tá gastando tanta grana, uma taxa com um colaborador líder que não é top do mercado. Nada, como eu já disse, nada contra o colaborador líder, né? Mas ele não é como uma XP nem um BTG. Então isso aí é fato. Então assim, fica complicado, né? Deixa aí, onera muito o cotista uma taxa nesse valor. E este fundo, no passado, tentou fazer uma emissão que micou, captou merreca com uma taxa cara também. E os cotistas ficaram bravíssimos, né? E eu achei que a gestão tinha aprendido a lição no passado, mas pelo visto não. E galera, eu falo isso que eu já fui cotista desse fundo, não sou mais, né? Eu no início do ano aí eu eliminei ele da minha carteira por um gerenciamento de risco, mas é um fundo legal, é um fundo que paga bem, é um fundo que está entregando condizente ao risco de um fundo high yield, porém falta esse manejo da gestão de fazer uma emissão e tal, explicar pro cotista, né? Pô, falta isso. Colocasse então no relatório, ó, nosso pipeline é esse e tal. O pessoal da CACR tinha assistindo o vídeo. Simples, coloca no próximo relatório, ó, nosso pipeline da oferta é esse aqui, faz um adendo ao prospecto. Esse prospecto é preliminar ainda, dá para adicionar coisa. Então traz mais informação para o cotista entender e explica essa questão desse patrimonial, porque na minha visão tentei, né, tirar o valor acruado, que não faz sentido algum, porque o que está acruado soma ao VP do fundo, de qualquer maneira. Tentei, né, falei, cara, às vezes é isso, tal, não sei, a metodologia de cálculo dos caras, mas não ficou claro, não ficou bem explicado, e aí gera esses ruídos que vão deixar o cotista puto. E aí, se o cotista fica muito puto ao ver um movimento como esse, o que o cotista faz? Ele vende as cotas, e aí o fundo que está com ágio em relação ao valor da oferta, ao valor patrimonial, faz assim, ó, acabou o ágio, acabou a oferta. Né? A gente sabe que, querendo ou não, o que move a oferta é o ágio no secundário. Então, complica, né? Complica aí
até uma possível captação. E aqui no estudo de viabilidade, como eu falei, como não temos as informações, como é que eu vou acreditar nesses resultados? Ele coloca, ó, ano 1, rendimento distribuído por cota, 22,04. Cara, 22,04 em 12 meses dá uma média de 1,83. Né? Bem alto. Bem alto esse valor, né? Distribuído por cota. E aí ele até coloca aqui, ó, fluxo mensal médio de 1,66 por cota no período ilustrado no horizonte de 4 anos. Cara, um baita dividendo. 1,61, né? Um dividendo de quase 2% ao mês. Só que se você não explicasse para o seu cotista, dá para ele as informações, como é que eu vou acreditar, né? Eu vou acreditar na garantia sou eu? Não dá, cara, não dá. O fundo paga aqui, a gente consegue ver aqui, ó, nos últimos meses, de rendimento médio aí, quando ruim 1,38, que foi o que ele pagou aqui, quando muito bom foi 1,56. A gente está falando de um rendimento médio de 1,66, 10 centavos melhor do que o melhor rendimento dos últimos 12 meses. Será que dá para confiar nesses números? Né? Será que os números estão corretos? Como é que eu vou saber se os números estão corretos ou não se eu não tenho informação? Nem a taxa média do que vai ser alocado. Fica difícil, não dá. Não dá pra gente acreditar simplesmente no que está escrito aqui e não poder fazer um contraponto, né? Falar, não, peraí, alto lá, vamos ver. Então, assim, vários pontos aí que eu comentei dessa oferta, uma pena, né? Cara, eu saí desse fundo porque ele era muito concentrado, ele é bem concentrado em algumas operações. Eu falei, cara, quem sabe um dia, se ele crescer, se ele diluir esses riscos, pode ser que eu volte. Não tinha nada contra o fundo. Saí, galera, eu saio de fundo que tá pagando bem, que eu gosto, que eu não tenho nada contra, por gerenciamento de risco. Ou eu deixo de entrar em fundos que eu gostaria de entrar por gerenciamento de risco. Já falei isso no vídeo para vocês do RBED, né? Às vezes eu citei o exemplo onde eu queria comprar um certo fundo da Quiné, porém a exposição em Quiné na minha carteira ia ficar acima do mínimo, né? Que eu tenho uma divisão por gestoras. Não entrei. Então eu tenho essa coisa, cara. O fundo tá pagando super bem, tá legal, não sei o quê. Tá, mas qual que é a minha proposta para esse ano? É reduzir o risco da carteira. Beleza, então tchau. Né? Quem sabe um dia eu volto. Mas depois disso aqui, como é que eu volto? Né? Assim, se existir uma chance de eu voltar para esse fundo no futuro, depois dessa emissão, fica difícil. Já é a segunda emissão com taxa cara e tal, os cotistas vão ficar bravos. Então fica difícil, né? Tem que ter um alinhamento entre cotistas e gestão. Porque, querendo ou não, dobrando o fundo de tamanho, ainda 400 milhões, aí, 300 e caralhada, o que a gestão recebe, dobra. E esse fundo tem taxa de performance. Se o fundo pagar o que o prospecto tá falando, você acha que o tanto de dinheiro que vai de taxa de performance para eles, que eles vão destruir, vão obliterar a taxa de performance, vão bater, né, vão de fato, né, se manter um resultado conforme está ali naquele estudo, são mais que merecedores da taxa de performance. Mas aí é o que eu falo com vocês, o fundo dobra de tamanho, a gestão aumenta a remuneração dela em dobro, vai ganhar taxa de performance pra caramba, só que não traz pra gente as informações pra gente conseguir mensurar se os números estão corretos. Aí você pode estar pensando, pô, mas você vai desconfiar dos números que os caras estão te dando? Vou. Ou vocês nunca assistiram o filme do Eike Batista? Vocês não aprenderam até hoje. Nunca assistiram. Como é que chama aquele filme, gente? Do cara lá da. A grande jogada. Enfim, aquele filme da Bolsa dos Estados Unidos que mostra o crash de 2008, lá, como é que os caras mostram, né, de fato como é que é esse lance de assessor e tal por trás. Eu esqueci o nome do filme. Você sabe de qual que eu tô falando. Então, assim, você vai acreditar? Eu não acredito, cara. Eu não acredito em nada. Bota os dados. Eu acredito em pouquíssimos dados de certas gestoras que eu já confio, mas querendo ou não, nada com a Cartesia, é uma gestora pequena, então como é que faz? Então assim, galera, fica aí esse vídeo dessa emissão do CACR, eu espero que todas essas dúvidas que eu joguei no ar aí sejam respondidas, né, no próximo prospecto. Esse processo preliminar, como eu falei, cabe mudança, cabe alteração, cabe maiores explicações e quem sabe aí, né, se eles colocarem todas as explicações, o negócio não fica melhor e a gente olha e fala, realmente, melhor tá entendido, mas enquanto não tiver, fica meio complicado, né. Enfim, galera, é isso aí, né, emissão abaixo do VP em fundo de crédito é algo horrível, horrível, horrível. E uma pena, né? Beleza? Valeu, até a próxima. Fui.